É verdade que grande parte dos que creem não se importam em conhecer a verdade e nem fazem diferença entre o que é da carne e o que é do espírito, entre o que é da luz e o que são trevas, entre o que é do céu e o que é terreno, entre aquilo que é dos homens e aquilo que é de Deus. Na realidade, milhões e milhões estão sendo enganados por espíritos imundos e enganadores que trarão grande decepção àqueles que não se importaram de conhecer a verdade. Nós estamos meditando sobre a grande mãe das meretrizes e das abominações na terra. Sobre ela, nós vimos que, na verdade, há um espírito enganoso no cristianismo, revelado por Jesus Cristo, pois o Apocalipse é a revelação de Jesus. Nós hoje vamos meditar sobre esta mulher. Vimos que esta mulher é um tipo. Sim, a igreja é representada pela mulher. Jesus é o marido e a mulher é a igreja. João ficou muito espantado quando viu esta mulher. Na realidade, ele se espantou porque quando nós temos discernimento de quem é esta mulher, realmente é espantoso. Mas quem é esta mulher? Por que ele se espantou tanto? Vamos ler no livro de Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 20. Temos assim, na carta que Jesus escreveu à igreja de Tiatira. Sabemos que as 7 cartas expressam a realidade de 7 igrejas locais, mas também é a revelação da situação de todo o cristianismo até a volta do Senhor. É a revelação da realidade das igrejas até que Jesus venha. A igreja de Tiatira, ela tem um lugar especial entre as 7 cartas, porque ela revela uma mulher chamada Jezabel. Você sabe quem é Jezabel na igreja? Ou o espírito de Jezabel? Alguns pensam que o espírito de Jezabel é somente relacionado a um comportamento exterior dos que creem. Mas na realidade é um engano muito mais profundo e difícil de discernir. No capítulo 2, do versículo 20, diz assim: Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Portanto, há 3 coisas em relação a esta mulher. Ela se declara profetisa, portanto, ela fala no lugar de Deus. Segunda coisa, ela ensina e seduz. Portanto, ela está relacionada a um magistério. A terceira coisa, ela ensina a praticar a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Ela ensina a seguir outro espírito no lugar do Espírito Santo. Veja que nós precisamos de ir aqui em 1 Reis, capítulo 21, versículo 25, para sabermos quem é essa Jezabel. Jezabel foi a pior rainha em Israel. Ela introduziu a idolatria e era muito maligna. Diz assim o versículo 25 do capítulo 21 de 1 Reis. Ninguém houve, pois, como Acabe, que vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor. Porque Jezabel, sua mulher, o instigava, que fez grandes abominações, seguindo os ídolos.
segundo tudo que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou diante dos filhos de Israel. Portanto, vamos juntar as três coisas nas quais estamos meditando. Os três versículos. Estamos meditando no espanto que João teve ao ver a mulher prostituta. Na carta à igreja de Tiatira, diz que ela se diz profetiza, essa Jezabel, ela ensina, ela seduz e ela ensina a idolatria, o culto aos ídolos, coisas abomináveis aos olhos de Deus. Veja que aqui diz exatamente no versículo 26 que fez grandes abominações. Ligamos a prostituta que faz coisas abomináveis aos olhos de Deus, não aos olhos dos homens. Aos olhos dos homens, tudo bem. Veja que ela introduziu o seguimento aos ídolos. Esse é o ensinamento de Jezabel. Ela introduziu o ensinamento dos ídolos e levou as pessoas a seguirem os ídolos. Isso na igreja. Não somos nós que estamos dizendo. É a revelação de Jesus Cristo. O Apocalipse é o descortinar da verdade espiritual, da realidade espiritual das coisas de Deus. Ainda podemos ler em Abacuque uma palavra sobre os ídolos. Que aproveita o ídolo? Capítulo 2, versículo 18 e 19. Visto que seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz a madeira, acorda, e a pedra muda, desperta, pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. Portanto, nós estamos averiguando na palavra a revelação de quem é Jezabel, pois o desenvolvimento de Jezabel é que gerou a grande Babilônia, a mãe das prostituições, a mãe das igrejas prostitutas. Como que nós vamos concluir isto? Há uma igreja que ensina a adoração aos ídolos. Sim, apesar de ela dizer que não. Mas que igreja se declara profetiza? Que tem um magistério que ensina o culto aos ídolos. Este ensinamento, ele é disfarçado dizendo que há uma diferença entre adoração e veneração. E que Deus também mandou fazer imagens. Note que na confecção do tabernáculo há figuras que Deus mandou fazer. Mas você nunca encontra um judeu ajoelhado diante destas figuras, nem mesmo diante da arca. Nem mesmo diante da arca do testemunho há um culto à arca. Há um culto a estas figuras. Há uma veneração a estas figuras. Se era para venerar essas figuras, porque Deus não preservou nenhum elemento do tabernáculo. E não podemos encontrar hoje nem mesmo a Arca da Aliança. Porque tudo desapareceu. Eles argumentam também que Deus mandou fazer a figura de uma serpente, quem olhasse para ela seria curado. Mas leiam na Escritura que depois eles tentaram fazer um ídolo com esta figura e ela foi destruída. Eles chamavam esta figura de Neostã. Isto está tudo registrado. Deus jamais ordenou que se fizesse imagem de escultura, porque ela vai desviar o coração do crente do Espírito Santo.
ao invés dele ir ao Espírito Santo e ter um relacionamento interno com Deus. Porque Deus é Espírito Santo. E Ele está em nosso espírito para ser adorado em espírito e em verdade. E o nosso relacionamento é direto com Ele. No Evangelho de João, Deus diz: aquele que guardar a minha palavra, eu e meu Pai viremos, faremos nele morada. Meu Pai o honrará e o amará, e me manifestarei a ele. O que significa que o Espírito Santo se manifesta a nós e tem uma comunhão íntima conosco. Qualquer coisa que estiver entre nós e o Espírito Santo é um ídolo. Medite nestas coisas, porque é espantoso que haja este ensinamento e que este ensinamento tenha fermentado todo o cristianismo. Jezabel está aí. Ela instiga, ela ensina, ela seduz. Precisamos estar atentos àquilo que ouvimos sobre ensinamentos. Toda contaminação espiritual vem por ensinamentos. Jesus disse: a minha doutrina não é minha, mas é do Pai quem me enviou. A palavra de Jesus é a palavra de Deus. Seja a sua palavra, a palavra de Deus. Aqueles que ensinam devem falar somente o que Deus diz. Todo dogma é um raciocínio humano sobre a palavra. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz: não a sabedoria humana. A carne entrou como uma mulher, chamada Jezabel, que ensina prostituição espiritual. Voltemos ao Espírito Santo. Peçamos ao Senhor para abrir os nossos olhos, para que possamos discernir entre o Deus vivo e um ídolo. Que a graça de Deus seja com você.